Olá, meus queridos, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos à nossa correção da oficina de leitura, no qual estamos estudando o livro A Mão e a Luva, do nosso querido Machado de Assis. Eu espero que estejam gostando, né, das leituras, do universo literário. E o nosso capítulo 10, que nós iniciamos na aula anterior, é intitulado A Revelação. As páginas são 33 a 35. Só lembrando rapidamente, porque a tia está com a garganta inflamada, então eu vou ser bem sucinta nas explicações. Se porventura eu pigarrear, me perdoem, é porque está muito complicado, enfim. Nós estudamos, né? O capítulo trouxe para nós, logo no início, o momento em que Guiomar fez a leitura da carta, como ela se mostrou para a gente após a leitura. Entrou o Mr. Oswald na narrativa, apresentando também algumas características diante daquela situação, da leitura da carta. Então, todas as perguntas que foram passadas, as 3 questões, estão relacionadas a esses momentos que passaram durante as leituras das páginas 33 a 35. Nós fizemos a leitura só de uma parte do capítulo. Na próxima aula, nós daremos sequência ao final do capítulo 10. Está bem? Então, dada essa pinceladinha de leve, vamos às questões? Antes das questões, quero parabenizar os que estão fazendo, viu? Continuem assim. A questão 1 pediu a vocês o seguinte: como você descreve a postura de Guiomar ao se deparar com a cartinha de Jorge? E tinha também que confirmar essa resposta com um trecho retirado lá do texto. Então, eu coloquei aqui 2 trechos para que pudesse ser confirmada essa postura de Guiomar diante da cartinha. Então, pode ter uma dessas respostas, ou pode ser que vocês tenham identificado outras, mas eu quero que vocês observem bem se a resposta de vocês está correta. Se não estiver correta, faça a devida correção, porque é para isso que nós temos a correção da atividade, está bem? E o importante é que vocês compreendam, que vocês se atentem a essas nuances, a esses detalhes, em que o narrador vai nos deixando entender o desenvolvimento da história, os acontecimentos, todas as informações implícitas, como as personagens elas se comportam. Então, a tia colocou a seguinte forma e vocês façam as correções devidas. Pode-se depreender o desinteresse e a apatia por parte da moça, como nos trechos, abre aspas, a moça podia traduzir fielmente no rosto os movimentos do coração, fecha as aspas. Ou seja, eu lembro bem, espero que vocês também lembrem, que ela se mostrou totalmente apática. Ela não demonstrou nem surpresa, nem interesse. Ela ficou totalmente desinteressada com essa informação de pegar aquela cartinha. Segundo trecho. A moça ficou algum tempo quieta, a olhar para o papel, sem o querer ler, como a hesitar entre queimá-lo ou restituí-lo a seu autor. Então, esses 2 trechos, eles confirmam o desinteresse e a apatia por parte de Guiomar. Está bem? Questão 2 pediu para vocês o seguinte: de acordo com o texto, transcreva os trechos que se referem à postura de Guiomar diante das circunstâncias abaixo. Coloquei para que vocês identificassem no texto 2 circunstâncias. A primeira é uma circunstância, né, de comparação entre as índoles de Jorge e Estevão. Então, o trecho seria esse. Não havia tais receios da parte de Estevão
e ela reconhecia que a paixão deste era ardente e profunda, e por isso mais capaz de desatinos. Mas comparava as índoles dos dois homens, e se ambos lhe pareciam de fraca compleição moral, nem por isso desconhecia que ao bacharel faltava certa presunção que distinguia o outro e com a qual teria talvez de pelejar. Então, esse trecho exatamente explica as índoles, a comparação que ela fez das índoles entre Estevão e Jorge. Façam a correção, amados. O item B. As características da imaginação de Guiomar. Qual seria o trecho que nós podemos identificar essa comparação da imaginação de Guiomar? Foi o seguinte trecho. A imaginação dela, porém, não era doentia, nem romântica, nem piegas, nem lhe dava para ir colher flores em regiões selváticas ao adormecer à beira dos lagos azuis. Então, esse trecho nos faz entender como era a imaginação de Guiomar, que fluía de uma forma que nem era romântica, nem era dada a uma imaginação fértil, era algo sereno, chega a ser até frio diante da circunstância em que ela teve em mãos a carta. Então ela teve essa imaginação, teve essas características de imaginação, no qual o narrador nos deixa bem compreender, através dessa forma muito detalhada em que ele coloca como era a imaginação dela no momento. Então, a questão de número 3. Como Guiomar interpretou a visita de Mr. Oswald ao seu quarto durante a noite? Mr. Oswald, né, lá no finzinho da nossa leitura, ela foi bater a porta do quarto. Lembro bastante desse trecho. E a gente aqui fez o papel de interpretar, de mais do que interpretar, se colocar dentro da narrativa para compreender como que Guiomar deve ter se sentido, como ela deve ter compreendido aquela chegada de Mr. Oswald à porta de seu quarto. Então, provavelmente, ela deve ter imaginado que Mr. Oswald teria aconselhado Jorge a fazer aquela carta e o encorajado a se aproximar dela. Assim, teria ido ao quarto confirmar como Guiomar recebeu aquela informação. Que informação? A declaração de amor. Então, eu coloquei essa questão 3 como uma possibilidade. Por quê? Porque ela é da interpretação. Mas claro que com a interpretação que nós temos, tem que ter um fundamento, tem que ter uma lógica em relação ao que está sendo passado na narrativa. Então, se vocês colocaram algo semelhante, tudo certo, não precisa consertar. Se está muito diferente, se fugiu do contexto, se fugiu do que o narrador nos deixa entender, então modifica. Está bem? Olha, assim a gente conclui nossa correção. Espero que estejam todos em paz, com saúde, se cuidem e façam as atividades. Está bem? Um abraço!